Olá, paz seja com todos. Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica em um ano, estamos lendo agora o livro de Números. Hoje vamos ler o capítulo 5 e o capítulo 6. Vamos lá? Números, capítulo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis. Fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falou a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel, quando homem e mulher fizerem algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o pecado que fez. Então restituirá pela sua culpa segundo a soma total, e lhe acrescentará o quinto, e o dará àquele contra que se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote. Além do carneiro da expiação, com que por ele fizer expiação, semelhantemente toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel, que trouxeram ao sacerdote, será sua. E as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e da sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e da sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar, e a porá perante a face do Senhor, e o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo, e a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia, destas águas amargas amaldiçoastes, serás livre. Mas se te apartastes de teu marido e te contaminastes, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre.
E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber a mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargura. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher e o moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e a oferta oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá. E aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito dos ciúmes e tiver ciúmes da sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas de cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, ou por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado santo será o Senhor. E se alguém vier e morrer junto a ele por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas e 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação, e o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então, separará os dias do seu nazireado ao Senhor e, para a expiação da culpa, trará um cordeiro de 1 ano. E os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um cordeiro sem mancha por oferta pacífica, e 1 cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassados, e coscorões asmos untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor,
com o cesto dos bolos asmos, e o sacerdote oferecerá sua oferta de manjares e a sua libação. Então, o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um bolo asmo do cesto, e um coscorão asmo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espada da oferta alçada, e depois o nazireu pode beber vinho. E esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala ao Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim oporão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Eu posso orar por você? Por favor, feche os seus olhos. Se você tiver algum pedido de oração, pode escrever aqui nos comentários, ou traz a sua lembrança agora, qual é a sua causa. Eu vou interceder por você. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora, Senhor, cada vida, cada alma, Senhor, que está comigo neste projeto de leitura da Bíblia em um ano. Senhor, alcança cada um de uma forma especial. Derrama da tua graça, da tua bondade, do favor imerecido que vem da parte do Senhor. Senhor, que haja cura, cura física, cura mental, cura espiritual. Derrama, Senhor Jesus, da tua misericórdia. Senhor, porque a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Jesus, por este dia. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada, Senhor, pela família. Senhor, te damos graças por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Muito obrigada. Senhor, continua conosco. Abre a nossa mente, nos dá entendimento com relação às tuas leis, com relação à tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, que essa palavra possa ser multiplicada, porque é ela que transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esquece de curtir, compartilhar e comentar. Beijos, tchau, tchau!